ficou essa questão da pandemia, né, nos contratos, objetivamente? Existiu aí essa questão para a teoria da imprevisão, para poder ser aplicado na pandemia, essas coisas todas? Turma, num primeiro momento a gente viu, né, que sim, houve um problema sério nos contratos de locação. No começo aí era muito comum que as prestações, principalmente nas locações comerciais, né, fossem reduzidos os valores. Então a gente tinha lá o cara que, sei lá, o salão de festa que pagava R$10.000 por mês para alocar aquele ponto bacana. O lockdown fechou tudo, não tem mais festa. Como é que o cara vai pagar os 10 mil? Não tem como. E aí, diminui o valor, não diminui o valor? Teoria da imprevisão, se aplica, se adequa, como é que ficou isso? Pela pandemia, pagou menos? Então, a gente tem vários julgados relacionados a isso que estão aí elencados no seu material aí para você poder analisar depois, né? Essa situação acabou trazendo aí muitos problemas. A gente pode ver até mesmo dentro dessa situação da pandemia, a questão que acabou acontecendo com os problemas de viagens, né? As aquisições de pacotes de viagem, como isso também acabou causando aí um problema sério, né? Em que havendo a restrição, as pessoas não conseguiam viajar, teve que remarcar várias vezes, algumas pessoas até desistiram das viagens, e aí como é que fazia? As empresas, né, as companhias de aviação têm um prazo de até 12 meses fazer o reembolso, o pagamento, aquela história toda. Então, isso tudo vai sendo modificado, vai sendo colocado, né? Ainda dentro dessa questão dessas teorias, né, que são possíveis, a gente tem a questão que envolve a teoria da base do negócio jurídico, que é aplicado geralmente nas questões de consumo, né? Exatamente porque a situação está marcada no Código de Defesa do Consumidor, né? O artigo 6º, inciso 5º do CDC deixa claro a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam as prestações desproporcionais ou a revisão em razão dos fatos supervenientes que tornaram essas prestações extremamente onerosas, né, extremamente caras e tal. E aí, como é que a gente faz? Né? O evento não era esperado, né? Então, o evento podia ser imprevisível? Não precisa ser imprevisível, mas só, nesse caso específico, na teoria da base do negócio jurídico, entender que o evento não era esperado. Né? O exemplo clássico que a gente tem aqui é a questão da greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês vão lembrar, um tempo atrás, a greve dos caminhoneiros impediu praticamente a circulação de vários tipos de produto no Brasil, né, por rodovias, e essa situação acabou trazendo um problema muito grave para os negócios jurídicos que eram feitos em base de consumo, porque atrasava a entrega, não conseguia passar o produto, então dava problema para quem ia exportar, dava problema para quem estava recebendo os produtos porque não conseguia descarregar, quem ia fazer, por exemplo, a venda de hortifruti, que estava em cima do caminhão, não conseguiu fazer a entrega e teve muita coisa que apodreceu em cima do caminhão. E aí, como é que a gente faz isso? Né? As prestações que foram colocadas, os negócios jurídicos que foram colocados sobre isso. Teoria da base, né? Dá para a gente poder discutir dentro dos contratos de relação de consumo. Né? Quando a gente fala isso, a gente também tem um outro ponto que a gente pode usar, aquilo que a gente chama de teoria da excessiva onerosidade, né, ou da onerosidade excessiva, que está previsto lá no artigo 478 e 479 do Código Civil, né, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, pode o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. A resolução do contrato pode ser evitada oferecendo-se o réu modificar equitativamente as condições do contrato, que é o que a gente chama de revisão. Tudo bem? Então, ele não solicita a extinção da prestação, mas a revisão do seu valor. E aí, a gente lembra efetivamente o que acabou acontecendo nos financiamentos imobiliários, né, turma? Isso é um caso extremamente comum de ter acontecido, principalmente quando a gente vê aí os juros abusivos que são fixados nos contratos imobiliários. E aí, especificamente, quando as construtoras, e não as instituições financeiras, as construtoras
começam a fazer taxas de juros abusivas que são diferentes da média do mercado. Isso também pode gerar essa questão da teoria da onerosidade excessiva, permitindo aí efetivamente que exista uma readequação nas prestações contratuais. Tudo bem? Beleza, professor, eu até estou entendendo isso, são esses novos princípios, são essas novas situações, mas como é que funciona isso? Então, para a gente poder transformar isso na prática, tá? Quais são essas principais regras que a gente tem que guardar? Então, basicamente, turma, a gente tem que lembrar lá, o contrato de adesão, tudo bem? Todo mundo lembra que é essa história de contrato de adesão? Né? O contrato de adesão é aquele contrato estandartizado, né? Ou seja, ninguém pode discutir nada, tudo bem? É uma situação aí objetiva, então não tem tratativa, não tem discussão, não tem nada, é aquele contrato que é idêntico, independente de quem está aderindo ou não, para um grupo típico de pessoas. É o contrato do banco, o contrato do seguro, o contrato relacionado ao cartão de crédito, as questões que falam de luz, né? Você não tem como discutir essa situação. Se o meu contrato é de adesão, como é que funciona? Como é que eu vou poder utilizar? A gente sempre escuta as pessoas dizerem, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, e tal, se existir abuso em alguma dessas cláusulas, você pode rever o contrato, porque são cláusulas abusivas e tal. Mas espera só um pouquinho, turma. Só vale para as questões que envolvem o Código de Defesa do Consumidor? Não, vamos deixar claro isso. Cláusula abusiva pode ter em qualquer espécie de contrato. Geralmente, quando o contrato é de adesão, existe até uma tendência a existirem cláusulas abusivas, porque se você não pode discutir, na verdade, a pessoa que vai ter aquele contrato vai redigir aquela situação benéfica para aquela determinada pessoa que está sendo o contratante, né? Ou o contratado daquela situação. Então, vai ter uma cláusula geral relacionada a isso. Mas e aí, se não for questão de consumo, eu posso discutir essa abusividade? Pode. Então, está aqui a primeira dica importante que muita gente esquece. O artigo 424 do Código Civil já deixa claro que são nulas as cláusulas que estipulem, por exemplo, a renúncia antecipada do aderente, ou seja, daquele que adere ao contrato de adesão, o direito resultante da natureza do negócio. Toda renúncia antecipada de direitos que a lei concede ao aderente vai ser considerada nula, turma, quando for inserida no contrato de adesão. Qual o exemplo? Vamos pensar num contrato de compra e venda qualquer? Não importa. Qualquer contrato de compra e venda. Aí tem uma cláusula lá no contrato de compra e venda que você já comprou, ou que quando você adquirir, você automaticamente está renunciando a reclamar dos vícios redibitórios. Turma, você sabe quais são os vícios redibitórios, os vícios ocultos, e qual é a ideia dessa situação. Mas, você adquiriu aqui o produto, não pode mais reclamar. Você comprou aqui, ou a gente contratou aqui, não tem como reclamar desses vícios. Turma, isso não pode, tudo bem? E não precisa ser um contrato de consumo, isso que tem que ficar claro, tudo bem? Basta que seja um contrato de adesão, ainda que não seja um contrato de consumo, tudo bem? Lembrar, professor, mas o que é mesmo um contrato de consumo? Contrato de consumo é aquele contrato que eu tenho um consumidor de um lado e um fornecedor de outro, tudo bem? Quando eu tenho essas duas pessoas, artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, que definem a função de quem é o consumidor e quem é o fornecedor, eu tenho aí uma relação de consumo. Saindo dessa situação, ou seja, se eu não tiver um fornecedor aqui e um consumidor do outro lado, então eu não tenho essa relação de consumo. E, portanto, eu vou ter uma relação civil. Logo, cláusula abusiva relacionada a isso é possível estar sendo discutido. Tudo bem?